Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo que todo mundo pode participar e que geral deve o quê? Se inscrever no canal. Já tá inscrito no canal? Estamos batendo aí quase 30 mil pessoas, 30 mil amigos, e se você não tiver ainda, eu acho uma afronta. Então, antes de sair, que é a semana do carnaval, antes de colocar o bloco na rua, dá o dedo lá no se inscrever, beleza? Pode ser? Posso contar com você? Maravilha. Gente, @geral.pod no Instagram, @geralpod no TikTok, onde tem os melhores cortes, e você vai gostar do que tem lá. No TikTok, o TikTok hoje é talvez a rede social que mais entregue vídeos. Então, para você que ainda não tem o TikTok, lá você não vai encontrar só aquelas dancinhas que o pessoal falava, não. Lá a gente encontra um conteúdo muito legal. Inclusive, o nosso convidado de hoje tá lá no TikTok já bombando. Maravilha? Paladari, essa hora eu já tô chegando, Paladari. Daqui a pouquinho eu tô aí. Se você tá vendo o vídeo no outro horário, eu saí há um tempinho atrás, ou ainda estou lá. Espero ainda estar lá, porque a Paladari tá fazendo cada vez mais a minha cabeça e nos últimos dias resolveram atender aos meus pedidos, resolveram saciar a minha falta de pizza, porque eu, como um diabético, como pizza quase todos os dias. Sou quase um suicida. Mas, Paladari, daqui a pouco eu tô aí. Vou no rodízio de pizza. Agora é quarta, quinta, sexta e sábado de rodízio. Ninguém me segura. Ô, balança, chora. Beleza? Gente, hoje a gente vai receber aqui um amigo que esse ano eu tô fazendo 30 anos que eu conheci esse amigo. E a gente, ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, sempre acompanhando e um grande, e não é por ser meu amigo, um grande profissional na área dele. Então a gente combinou, falei, cara, você tem que vir aqui contar a sua história. É uma história que, de repente, para você que está em busca de um emprego, você que está em busca de uma recolocação no mercado, eu, se fosse você, não sairia daqui, porque você vai aprender muito. Tenho um prazer enorme de receber aqui Rodrigo Ladeira, executivo de RH, né, cara? Que Exato. Maravilha, hein? Rodrigo, uma honra estar aqui contigo. Por 3 décadas que a gente se conhece, né? Desde 95. Vamos policiar para não te chamar de xará, né? A gente, Rodrigo, 3 décadas, só chama outro de xará, né? O tempo todo. Mas, cara, é um prazer imenso estar aqui contigo, sabe? Assim, é uma honra, né? E vamos bater o nosso papo, porque a gente sempre está acostumado a bater papo nessas 3 décadas pra caramba, né? A gente não pode, se a gente fosse fazer um podcast que a gente fala, a gente ia ser cancelado. Exato, com certeza, com certeza. Cara, prazer te receber. E você trabalha com RH, que talvez seja um dos, hoje, né? Mas ao longo dos últimos anos, principalmente, talvez seja o segmento, o setor das empresas que, ao meu ver, como funcionário, na maioria das vezes, talvez seja um dos setores que mais se modificaram, né? Antes era departamento pessoal, né? Exato. E aí, ao longo dos últimos anos, é um setor hoje, é um departamento, é um segmento que cada vez mais vai evoluindo, né? Queria saber como é que você caiu nisso primeiro. Não, como você sabe, eu sou psicólogo de formação, né? Me formei aqui, meu sotaque misturado de carioca e paulista. Tá em Volta Redonda ali, né? Exato, tá em Volta Redonda. Eu tô há 20 anos em São Paulo já, né? Então, mas eu me formei aqui no Rio de Janeiro, na UERJ, em psicologia. Minha intenção era ser psicólogo clínico naquele momento, né? Então, tive sempre esse propósito de cuidar, de atender, né? Através da mente humana, de melhorar pessoas. Eu tinha isso. E naquela coisa de você fazer estágios dentro da empresa, você faz estágio dentro da clínica e tal, fui inventar de fazer estágio dentro de empresa. Rodrigo, eu não saí de lá nunca mais. Eu amei. Se encontrou. Cara, eu amei, me encontrei, né? Porque assim, acho que o poder de mobilização que recursos humanos têm, né? Você lida com muitas pessoas, transformar organizações, transformar pessoas, transformar lideranças, né? Lideranças causam grande impacto na vida das pessoas. Cara, é um negócio que eu já tô aí 26 anos, Que né? legal. Fiquei 3 anos no Rio nessa carreira, né? Trabalhava aqui, lembro que pegava o meu metrô para ir para Botafogo, né? Aquela Você só trabalhou no início de carreira aqui? Início de carreira, segui para São Paulo, né? Minha família tá lá, me casei em São Paulo, tenho um casal de gêmeos lá em São Paulo já. Me estabeleci e trabalhei, assim, durante 25 anos, estou 25 anos agora. Hoje eu trabalho numa empresa de grande porte, 10 mil colaboradores, né? Da saúde, Atena Saúde. Né? E antes trabalhei em empresas também de vários segmentos, né? Estou falando aqui de Citibank, estou falando de PepsiCo, Skin, enfim, empresas de setores diferentes, sempre de grande porte na área de recursos humanos. Cara, e a tua pergunta é muito boa, porque realmente, assim, se transformou o mercado de recursos humanos, sabe, Rodrigo? Porque a gente tem percebido, cara, que
nos últimos anos, é a área que mais os futurólogos, né? Todo mundo quer dar umas vezes de futurólogo, né? E falar e prever, né? Os que estão hoje aqui estão falando que 2030 vai ter um novo mundo. Eu lembro que, 2000, a gente se conhece aqui há 3 décadas, cara. Os caras falavam que recursos humanos ia deixar de existir. Né? Vai deixar de existir porque o ser humano está ficando independente, a tecnologia está evoluindo. Vão ocupar todas as máquinas. Vão ocupar, não vai precisar de recursos humanos. O líder está ficando cada vez mais independente. Para que uma área de RH dar um apoio para ele? Cara, na prática aconteceu o contrário. Né? O que a gente tem percebido aqui? As pessoas cada vez mais, com desafios em relação à saúde mental. Um mundo de mudança acelerada. Maior crise de engajamento mundial nas empresas, Rodrigo. Assim, nunca nas empresas no mundo se pediu tanta demissão. As pessoas... você não tem mais uma unanimidade, né, sobre o mau modelo de trabalho. Por saúde mental que você fala? Não, por todos os aspectos. Por todos os aspectos, né? Você tem uma questão de adaptação ao novo modelo, né? Se questiona muito qual o modelo certo hoje, trabalhar, se é híbrido, né? Se ele é presencial, se ele, é à distância, né? O modelo de liderança, né? Tem muito essa questão da... como tem mudado a relação dos pais com os filhos, né? Então, isso se repete na companhia, né? Então, os liderados hoje, não aceitam, por exemplo, o modelo de hierarquia que era lá atrás, né? E tem liderança também que não se modernizou para lidar com a nova geração. Tudo tem acontecido. E o que eu percebo, RH não só continua existindo, como se tornou protagonista. Sim. Cara, e é impressionante como a gente tem conversado, e às vezes RHs de 4, 5 pessoas no Brasil, Rodrigo, assim, é impressionante o milagre que esses caras fazem. O trabalho que os RHs fazem no dia a dia, porque, cara, cuidam de empresas gigantes, às vezes com estrutura pequena, sabe? Cara, e cuidando, assim, de lideranças, tentando ter uma análise de prever, por exemplo, casos de problema de saúde mental dentro das organizações, cara, de funcionário que está desmotivado, né? Então, é uma área que tem cuidado muito das pessoas e tem assumido cada vez mais protagonismo dentro das organizações, sabe? Mas isso que você fala, essa importância, ela é uma prática, ela é o convencional nas empresas de grande porte ou nas empresas de menor porte. Isso é uma prática do mercado inteiro, porque assim, as minhas experiências com RH são muito, muito diversas. Então, na verdade, eu também trabalhei em pouquíssimas empresas. Eu tenho uma experiência com 3 empresas só. Mas um RH era completamente diferente do outro. Hoje, quando você fala em RH, vale muito mais a pessoa, ou hoje as empresas têm um padrão, um perfil próprio de RH? Eu acho que depende muito do business, do setor que a empresa está. Depende muito do porte, como você mencionou, né? Então, por exemplo, um RH, lógico, que você tem um faturamento mais alto, ele vai ter um investimento, uma estrutura mais alta para ele fazer mais coisas além só do departamento pessoal, como você coloca, né? Então, assim, ele vai conseguir ter um setor ali que olha só engajamento, um setor que olha só estratégia, um setor para trabalhar mais fortemente a liderança. Conforme, eu brinco, conforme a empresa, você vai crescendo com a pessoa, a área de recursos humanos vai crescendo junto com a pessoa também, né? Cuidar de uma empresa de 50 funcionários, assim, é muito diferente de cuidar de uma empresa, às vezes, de 10 mil, 20, 30 mil, né? Então, realmente depende muito do porte, depende muito do setor, tá? E te diria até a questão regional também, né? O Brasil é um país de dimensão continental, né, Rodrigo? Né? Eu falo que a empresa que eu trabalho hoje, né, eu estou há 6 anos lá, a gente em 2019, cara, tinha 25 funcionários no corporativo. 25 funcionários só. Aí convidaram para o projeto, falaram assim, a gente vai fazer um projeto aqui grande, vai construir uma empresa de grande porte, virou uma empresa de 10 mil colaboradores em 5 anos, cara. Entrou a partir de aquisições. E aí você olha, assim, aquisições em lugares distintos do Brasil. Culturas completamente diferentes. Completamente distintas. Eu não posso pensar em fazer uma Oktoberfest, por exemplo, no Natal, Maranhão. Por exemplo. O pessoal vai olhar assim, poxa, será que aqui não é melhor a gente investir mais no nosso São João, que é tão tradicional, né? Sim. Então aconteceu na nossa unidade lá de Natal, poxa, o pessoal usou os trajes típicos, fez um São João lá dentro. Cara, legal pra caramba. Iniciativa construída pelos próprios colaboradores, né? Porque hoje a gente tem evitado também muito essa coisa impositiva, né, cara? De recursos humanos se achar meio Deus. Falar, eu sei o que te engaja daqui, do escritório de São Paulo, eu sei o que te engaja em Natal, te engaja em Maringá. Cara, não, quem vive o dia a dia, cara, o cara que trabalha ali, seja no administrativo, no comercial, no assistencial, os guerreiros da saúde nossos, que, nesse período tão difícil que o mundo passou aí, né? Nesses últimos anos, cara, eles constroem ações. A gente propõe assim, o que vocês acham que seriam ações aqui bacanas para melhorar o engajamento, você trabalhar mais feliz, né? Ouvir é um diferencial para um bom RH? Escuta integral.
Perfeito, cara. Você ter uma escuta integral, né? Porque a área de comunicação interna, a gente tem uma área de comunicação interna super bem estruturada na companhia. Ela antes, ela só queria, o comunicar para eles era só falar o que você tem que fazer. Exatamente. Muita gente acha que é isso. Cara, não é isso, né? É uma troca no final do dia, né? Cara, e o canal para ouvir o teu colaborador, né? Às vezes você pensa para ele, que engaja ele, não faz sentido nenhum. Tem muita gente que às vezes acha que é só o dinheiro, que é só o salário, Rodrigo. Poxa, e às vezes, cara, o elogio, né? Aquele reconhecimento de falar assim, poxa, te cumprimentar, passar a mão no teu ombro aqui e falar assim, belo trabalho você fez, cara. Que prazer, que orgulho que eu tenho de trabalhar com você no meu time. Conhecer pelo nome às vezes, né? Porque a empresa de 10 mil não dá para conhecer, mas tem empresas que você precisa. Porque quando você vai ao RH, primeiro assim, eu sou de uma geração onde quando falaram assim, pô, te chamaram lá no RH, você já vai borrado, né? Ou então você vai no final do ano para pegar cestas de Natal. Então tem todas essas valências, tem todos esses acontecimentos que gera no mercado, gera no funcionário, né? Essa questão de ter medo do RH. E aí, quando você vai procurar o RH, que o RH só fala, não tem o resultado que a gente quer. Exato. O RH não pode cair na armadilha do poder. Ele tem que entender que ele existe para servir. Perfeito. Cara, porque você tá muito certo, porque acontece demais isso que você falou, cara, assim, eu me lembro claramente de exemplos assim, chamaram na tua sala, a pessoa vem, cara, é muito engraçado. Pode ser a pessoa que tá fazendo reunião um pouquinho antes, vem na minha sala, o pessoal acha, cara, me chamaram no RH, é alguma coisa, esse cara vai me dar um feedback, nunca uma expectativa boa, né? E eu busco ser muito acessível, cara, eu vou nas regionais, mas, cara, sabe, cumprimentar todo mundo, boto todo mundo numa sala, e aí brinco, aí, cara, e a informalidade. Eu até fiz um post recente, cara, que me surpreendeu até pelo sucesso, mas era uma coisa tão comum de falar, sabe, Rodrigo, assim, que era sobre vulnerabilidade, né? Você não vai ser menos líder mostrando a sua vulnerabilidade, né? Porque se falava muito essa coisa, o líder tem que ser exemplo. Como, eu tô vendo aqui um monte de super-herói aqui como se fosse um super-herói, sabe? Esse cara não existe, cara, esse cara é idealizado, cara. O líder de verdade é um cara que é humano, que erra, sabe? Que, cara, eu erro e acerto todo dia, sabe? E mostro o meu erro pro meu funcionário, para mostrar assim, cara, sou humano que nem você, vem aqui, vem fazer melhor do que eu, né? Mas uma construção, né? Porque a gente pega ao longo... Eu tenho recebido muita gente de TV, que faz TV aqui. E aí, volta e meia, a gente traz alguns nomes aqui na TV, por exemplo, os diretores de TV, que eram os chefes. Eles tinham uma postura muito agressiva. Mas fora da TV também, os chefes tinham... Quando eu comecei lá atrás e virei gestor, eu sei que coisas que eu fazia 20 anos atrás, eu não poderia fazer hoje, que iam ser pessimamente vistas. Por quê? Porque eu não tive, e eu acho que isso é uma coisa que deve ter mudado hoje no mercado, eu não tive uma preparação para ser chefe. Eu era bem avaliado na minha função, e aquela minha função me levou ao cargo de chefia. O que também, ao meu ver, é um grande erro. Porque se eu sou um bom jogador, não necessariamente eu vou ser um bom técnico, não vou ser um bom treinador. Exatamente. Então, eu fui jogado ali para ser um gestor com responsabilidades que eu não fui preparado para aquilo, com coisas que eu não... Sinceramente, o que me motivou, evidentemente, tem a questão do ego, que é muito bom você ser chefe, e tem a questão financeira. Mas trabalhava mais do que todo mundo no final das contas. Eu estava contando para você aqui antes, nos bastidores. Trabalhava full time, 24 horas por 7 dias de semana. Trabalhava muito, a responsabilidade, você vai criando desafetos na empresa, porque você tem que falar não para amigos seus. Então, você sai do igual para ser o superior, você vai ser mal visto. Então, assim, hoje em dia, o mercado, pelo menos as empresas, elas preparam... Tem a preocupação da gestão de carreira, tem essa preocupação de formar líderes? É uma prática ou ainda é minoria? Eu ainda vejo muita oportunidade nisso aí, Rodrigo. Por quê? Teu ponto é bem esclarecedor, porque assim, a gente percebe muito hoje no mercado aquele cara que é brilhante, que é técnico, que é introspectivo. Sabe, aquele cara que fala assim, cara, ele nem quer ser líder. Sabe, aquele cara que pode fazer uma carreira brilhante, né? A gente, por exemplo, na área de tecnologia, a gente vê muito esse perfil, né? Cara, aquele cara, poxa, que é técnico, fala assim, cara, não me bota pra interagir muito com pessoas, eu sou introspectivo, eu sou tímido, e ele dá soluções brilhantes pra companhia. Aí vai o RH que não escuta e dá pra ele uma posição de liderança achando que ele quer status. Não ouviu esse cara? Você perguntou pra ele se quer status?
Então, assim, é um baita erro de carreira. Você perde um excelente técnico e ganha um terrível gestor. Um gestor infeliz que te gera crise de engajamento. Entendeu? Isso é um erro clássico de muita empresa. E acontece muito ainda. Mas nas empresas, a valorização, ela só é com promoção e mudança de cargo? Vou falar mais um exemplo meu aqui e na verdade, é como eu acho que a pessoa vai se identificar mais. Em uma outra empresa que eu fui, eu tinha um cargo, eu era repórter, e aí eu fui tendo algumas valorizações, e em dado momento, eu acho que a empresa fez certo. Eu, como repórter, eu tinha um salário maior do que editores que na hierarquia estavam acima de mim. Porque eu já tinha tido uma experiência anterior, onde eu vi que eu prefiro fazer isso do que ter essa responsabilidade, mas eu preciso ser valorizado. Isso é uma prática das empresas? É possível e é usual e é interessante que o comandado, um grande comandado, ele pode ter um salário maior do que um comandante? Ou não pode? Não, isso pode acontecer, né? Dependendo do contexto, isso pode acontecer sim, né? O que é importante, você trouxe um ponto central no início que eu acho que responde de novo isso, que é escuta, Rodrigo, sabe? Assim, a gente tratar a pessoa como único dentro da organização, né? Esse é o seu caso aqui. Teria que ter alguém muito perto, seja do RH, a tua própria liderança, conhecer o Rodrigo no detalhe e falar assim, cara, o que o Rodrigo quer para os próximos anos de fato? Poxa, o Rodrigo é importante para ele? É o salário? Para o Rodrigo é importante, cara, ter uma equipe, o status, comandar? Pro Rodrigo é importante qualidade de vida. Os fins de semana dele tá com a família dele, cara, porque isso para ele é inegociável nesse momento. Cara, pro Rodrigo é aprendizado, né? Pro Rodrigo é propósito. Cara, tem tanta pergunta. O ser humano é tão maior do que só... Eu falo, lógico, a gente precisa pegar nossos boletos, cara, nossas contas. Quem sou eu para falar isso, né? A gente sabe como é que, poxa, é a luta de todo mundo no dia a dia, né? Mas, assim, é muito mais do que isso, né? Porque assim, um salário... tem gente que sai, às vezes, para ganhar 5% a menos, cara, por estar infeliz. E tem acontecido demais isso. É impressionante como tem mudado de emprego as pessoas, né? Mas é muito porque você não está sendo tratado como único no ambiente que você trabalha, cara. Que é que você falou, é ter essa conversa, assim, olho no olho, de falar, cara, o que você quer, Rodrigo? Por que você regás ter medo disso? Não tem que ter medo, cara. É conversa verdadeira, né? De novo, tá preparado porque você precisa ouvir muito mais do que você quer ouvir como organização, né? Hoje, as empresas, elas ouvem muito mais do que anos atrás. Eu acho que tem evoluído, sabe, Rodrigo? Tem evoluído bastante pelo problema, né? A dor causou isso, que é a dor da crise de engajamento mundial, né? Assim, hoje, você pega... Eu sou filho de um pai que trabalhou 47 anos na mesma empresa. Meu pai trabalhou na aviação 47 anos, apaixonado pela empresa e tal. Você pega a geração, né, anterior dos nossos pais, era a vida, era o casamento e aquele trabalho da tua vida inteira, o teu trabalho único. Cara, hoje... Isso não é o padrão. Não é um padrão, não é uma realidade. E a nova geração que está vindo, né, a geração Z, cara, eles, assim, querem empreender, né, querem ficar pouco tempo também na organização. E olha que eu não sou o perfil de RH que reage à relação Z, não. Pelo contrário, eu gosto de abraçá-los porque eu acho que eles ensinam muito pra gente. Mas, assim, a necessidade de engajar criou essa mudança do RH, sabe? Mas ainda tem oportunidade, não é uma equação simples de resolver, tá? Mas o vestir a camisa daquele funcionário que tinha... porque nós somos da mesma geração, então eu sempre aprendi que isso era o objetivo. Eu queria ficar muito tempo. Eu venho de relações de trabalho que eu fiquei muito tempo. Isso hoje não é mais o objetivo. E a pessoa, quando vai fazer uma entrevista, isso é perguntado, isso é levado em consideração para a empresa. É mais importante o cara que quer morrer naquela empresa ou o cara que quer dar a vida durante o período que ele estiver naquela empresa? Tem até o fato inusitado para te responder essa pergunta, uma entrevista que eu passei, cara, que assim, para a nossa geração, assim, é um casamento. Né? Você quer casar com a empresa, você entra na empresa, cara, você entra naqueles benefícios, né? Aquela relação, você fala, cara, vou ficar aqui, vou sustentar minha família aqui, vou construir minha carreira aqui, né? Hoje você pergunta pra geração, cara, é muito engraçado, você tá pronto pra fazer esse casamento com a gente? Eu já ouvi numa entrevista assim, não, tô pronto pra ter um crush com vocês. Ele falou isso? Que maneiro! Cara, mas não foi contratado. Mas foi sinceridade, foi contratado não, né? Não foi contratado. Tá, porque isso daí tá de sacanagem. Mas assim, é o que ele acredita. Cara, quer ter um crush com a companhia. Bom pra caramba isso. É crush, né? Então, assim, sorte, cara, que, poxa, eu tenho filhos de 12 anos, já me explica o que é o crush já. Mas assim, mas falou isso pra mim. Muito cara. bom. Então, assim, você vê como é que a relação
geração tem mudado, né? Elas querem relações de aprendizados curtos, né? A gente cria profundidade nas relações, né? Fala, cara, eu quero... todo ano tá de novo nessa empresa para aprofundar mais as relações. Cara, agora é relação de curto prazo, né? Qual outro lugar que eu vou aprender? Não é com quem eu vou me aprofundar, né? Estão mudando as perguntas dessas novas gerações, né? Esse processo de valorização, até que ponto a valorização do funcionário, do colaborador, ela passa pelo RH? Porque muitas vezes o gestor, ele tem aquela questão de eu te valorizo muito, nota 7 na avaliação, 9, não sei o quê. Mas o RH segurou o seu aumento, segurou sua promoção. Até que ponto vocês são os carrascos disso? Cair na conta do RH, a gente sempre fala, né, cara? Assim, Tudo cai na conta do RH. O que a gente tem tentado muito é encorajar a liderança para ter conversas difíceis, Rodrigo. Né? Porque, assim, no final do dia, poxa, o funcionário não é bobo, né? Ele percebe assim, esse meu líder aqui coloca sempre a culpa no RH. Pô, não é um líder forte. Porque ele não conseguiu convencer o RH, não conseguiu convencer a empresa. Pelo contrário, que a gente volta para esse líder quando acontece isso, é falar, não, fala que foi uma decisão sua. Você vai ganhar, cara, credibilidade com o teu colaborador e vai falar para ele assim, não foi teu aumento agora por causa disso. Mas o cara vai embora. Se ele for embora, porque você teve uma conversa verdadeira com ele, não vai ter um risco de ter uma sabotagem a você depois, né? Relação duradoura é com conversa franca. Né? É isso que a gente tem falado com eles. Assim, quando você terceiriza a tua, opinião, tem um problema com aquela liderança, né? Tem muitas vezes também que o líder, ele não vende bem o colaborador pro RH. E aí o RH não sabe que o cara é importante para a empresa daquela forma. Então, como você vai... o que fazer nessa questão? Tanto você como o RH, quando você identifica que o gestor lá, que o chefe, que ele não valoriza aquele funcionário, você não tem como saber se o cara é bom, se o cara é ruim, como é que você lida com isso? A gente procura cada vez mais fazer as avaliações, Rodrigo, a partir de comitês, né? Porque o comitê, ele ajuda a gente muito a ter uma visão em colegiado de performance sobre a pessoa, né? Isso ajuda demais para você evitar ter essa questão de favoritismo, parcialidade, né, de um líder sobre a pessoa. Então, quando você cria uma discussão em colegiado, você percebe que as outras pessoas elas acabam também ali opinando, né? Então, isso acaba ajudando muito, né? Você ter um colegiado que te ajuda a minimizar aquela opinião sozinha do líder. Quando o gestor, quando o chefe tem alguma questão pessoal com o funcionário, qual a recomendação? Como é que o RH funciona nesse sentido? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco? Não, porque você consegue perceber a parcialidade, né? Criar os comitês para você olhar assim, poxa, você tem que ter critérios muito claros, você tem que ter avaliação, né? Você tem que ter fato, número, as metas da pessoa, a entrega dela, né? A comprovação do comportamento dela. Então, você tem uma discussão ali entre grupos, né? Num fórum maior, que esse líder não tiver muito embasado com fato, com dado, fica muito evidente essa questão pessoal, o líder que fica exposto. Né? Então, você tem que trazer isso para um comitê, para um fórum, não pode ser um debate RH e liderança, né? Esse negócio é um negócio hoje minimizado já. Né? Porque aí vamos lá. Hoje as empresas têm muito isso, a questão do assédio, aí tem muito essa questão de denúncias anônimas. Essas denúncias, elas realmente têm um resultado? Porque muita gente, primeiro que morre de medo de vocês saberem. Pô, vou denunciar meu gestor, não. Eu tenho um exemplo disso em casa. Tem uma pessoa na minha casa, que aí é óbvio que vão saber quem é, sofreu assédio absurdo de uma grande multinacional. E aí eu falava para a pessoa, eu falava, grava o telefonema. E não gravou. E aí teve um momento lá que chegou e mandou embora, com mais outras pessoas, mas mandou embora num balaio e colocou meio que junto do balaio, mas a gente sabia que não era essa questão. Nesse caso, como funcionário, aí, falando para não só para... Como funcionário pode se resguardar disso, do assédio? O que é o recomendado? Porque também, se o cara gravar ligação, ficar pegando as coisas, o próprio RH vai ter dentro da empresa alguém que está criando provas contra a empresa, e muitas vezes isso respinga na empresa. Como resolver isso antes de dar o problema, antes da demissão, quando você está sofrendo assédio? O que vocês recomendam como RH, mas de forma que a pessoa que está sofrendo, e aí eu falo muito principalmente porque a gente vive num país
que embora a gente às vezes não admita, mas é um país machista, sim. A gente vive num país machista, muito machista. A mulher que está sofrendo assédio, não é só assédio sexual, não, assédio moral, Sim. que está sofrendo com o chefe. Como fazer para que, se ela vai falar no RH, ela não seja ela a punida? Não, respeito ao próximo é um valor, né, que tem que ser não só dentro da organização, mas em qualquer lugar, né, Rodrigo? Então, assim, a orientação padrão, isso depende muito de cada instituição, né, de cada companhia, né? Geralmente, o que a gente recomenda, sim, é que se procure o canal oficial da companhia, né? Com certeza, as companhias têm o seu canal de denúncia, né, o seu canal de compliance. A orientação é busca aquele canal, né? Se você tem uma evidência de fato, você percebe de fato que procura o canal, porque a instituição não se desculpa, a instituição não pode aceitar isso, né? Se um líder faz isso, o líder pertence à instituição. É procurar um canal, procurar o RH e procurar esse canal. Acho que é essa a orientação padrão para todo mundo que a gente fala, né? Mas no caso como esse, como é que a funcionária fica? Porque na queda de braço, o cara às vezes é um bom gestor, ele tem bons resultados, vai rodar, né? Na prática. Então, mas se a empresa fizer isso, não era a empresa ideal para ela. Porque, cara, não está seguindo os princípios, né? Porque, poxa, se você tem um canal, né? Um canal de compliance que não está seguindo o que está estabelecido, é porque, sinceramente, assim, não teve uma combinação ali, né, dos valores que a pessoa acredita com aquela organização. Eu nem sei do caso, mas assim, Não, sim, é. mas, assim, avaliando de um modo geral, é isso, né? Você tem que ter uma combinação muito clara, quando você entra na companhia, você assina um código de conduta. Se você acha que aquilo não está alinhado, super importante você entender o canal. Se o canal não é respeitado, houve uma quebra dessa relação. Agora, os benefícios. Hoje, muitas empresas, muitos funcionários, né, muitos proponentes, eles querem benefícios e isso faz toda a diferença hoje para você escolher uma empresa para atuar. Como que funciona essa questão? Isso é uma coisa que vocês vão de forma proativa em busca desses benefícios? Vocês são procurados? Como vocês... hoje, a Athena, né? O nome da tua empresa. Athena Saúde. Como a Athena Saúde hoje, ela aglutina os benefícios que ela dá aos colaboradores? A gente é uma empresa de serviços, né? No final do dia, serviços são pessoas, né? Então a gente trata o nosso colaborador como fosse um cliente, né? A cadeia do cliente, ela tem que começar dentro de casa. Perfeito. Pô, você vai atender uma pessoa, você tem que estar feliz ali dentro. E isso, de novo, a gente usa muito canal lá, por exemplo. A gente mede um indicador nosso lá interno de qualidade, né? Onde o funcionário responde pelo celular, a percepção dele sobre vários itens, por exemplo, né? Então, a gente tenta ouvir o nosso colaborador sobre qual é a necessidade dele. Então, parte um pouco dele. É lógico, você tem que entender, financeiramente a empresa vai ter a condição de pagar aquele benefício e tal, mas, por exemplo, em algumas regionais a gente percebe que a questão foi assim, poxa, se tivesse aqui um benefício de mais bem-estar, seria bacana. Uhum. Então, a gente vai procurar um benefício de bem-estar. Poxa, aqui se a gente tivesse um benefício mais associado à questão da saúde mental, né? Então, a gente faz uma parceria com psicólogos, né? Legal. Tem um programa lá, Mente Saudável, que é um programa incrível, cara. Então, foi criado meio que assim também. E a gente escuta muito aquele grupinho que eu te falei dos embaixadores da cultura, que são grupo de pessoas locais, coautores com a gente. Porque, de novo, se eu daqui, né, da minha mesa lá, eu fico pensando, poxa, esse benefício vai ser bom para a pessoa. E acontece muito isso. Às vezes tem aquele RH que, cara, a pessoa é louco pro esporte, faz corrida, corre maratona de 40 quilômetros e fala, ó, vamos botar corrida para todos os nossos colaboradores por 10 mil. E chega lá, o cara no fim de semana quer comer uma feijoada. Eu já vou tomar uma raiva enorme. Pô, eu quero ir na Paladar e você quer mandando para correr, pô. Então, é lógico, a gente tá ajudando a promoção da saúde, tem todo um fundamento por trás. Mas você precisa entender o que é o benefício que atrai mais o teu funcionário, né, Rodrigo? Então, de novo, tem que ser um RH que escuta, cara. Eu bato nessa tecla pra caramba. RHs, escutem, cara, as pessoas, né? Não pode ser um RH fundamental, positivo, né? Cara. E qual é a maior dificuldade que vocês têm hoje na questão da captação, né? Da captação do funcionário? Porque hoje tem essa... Eu percebo, né? Você falou essa questão de serem mais voláteis, né? Que querem sair mais cedo. Mas a formação também... Hoje a formação ela está muito mais pulverizada, vamos dizer assim. Antigamente você sabia que quem ia para aquele segmento era aquela galera que tinha aquela formação, as pessoas eram mais parecidas, vamos dizer assim. Os currículos, você olhava um currículo ali, você sabia que o cara ia funcionar daquela forma. Hoje, o currículo é o mais importante, a entrevista é o mais... O que é o mais importante?
O currículo ainda continua com seu valor, Uhum. sim, porque a primeiro olhar que a gente tem, né? Como você conta a tua história, né? Às vezes você pode ser muito bom, mas não parecer ser muito bom no primeiro olhar. Você tem que cuidar dos dois. Uma primeira impressão sempre fica, isso não mudou. Então, É poxa, no currículo. cara, o currículo deixa uma boa referências. Cara, assim, quer saber de você? Pergunta para 3, 4 pessoas que trabalharam, que convivem com você, né? E uma boa entrevista, ela acessa realmente, cara. Assim, uma boa entrevista, e tem método para entrevista, tem como você acessar, desconstruir alguns raciocínios, você conhecer bem a pessoa. A entrevista também é um bom caminho. Mas a gente tem percebido muito, assim, Rodrigo, que assim, essa população nova que está vindo, a geração nova, são mais voláteis, mas ao mesmo tempo eles trazem reflexões para a gente muito bacanas, né? Porque eles questionam, cara, a forma de se alimentar melhor, os caras querem um mundo melhor. Então tem muita coisa, cara, que é bacana, né? Que eu vejo algumas pessoas assim, não quero trabalhar não com esse pessoal, porque, poxa, são muito curtos, né? Alguns querem trazer a mãe para entrevista, o pai brincando. Mas, cara, não, assim, vamos aprender também, tem tanta coisa que eles estão trazendo, por que a gente não se reinventa, né? Porque a gente não... o cara tem a mente empreendedora, porque não bota oportunidade para empreender da organização? Uhum. Por exemplo, nossa empresa está criando um programa de acelerar a empresa nova, por exemplo, né? Para Maneiro. empreender. Cara, vamos ouvi-los, né? Assim, nesse sentido, criar oportunidade. Você escuta também o candidato que quer vir, que não quer vir para a tua empresa. Por que ele não quer vir? O que eu preciso melhorar para ele vir para cá? Legal, cara, a gente legal. recebe feedback o tempo todo, né? Se a gente começar... Esse RH tem que estar antenado para ouvir o que está te dando de aprendizado ali Lógico. fora. É humildade. Para mim, a postura de humildade, de aprender o Mas tempo eu resolvi, todo. né? Exato. Vamos lá. Me dá 3 dicas de um bom currículo e 3 erros que o cara não pode cometer de jeito nenhum. Além de mentir, óbvio. Cara, é simples, assim. Acho que uma dica, Rodrigo, que é a mais importante de todas. Fale o que você... Pensa qual mensagem você quer passar. Acho que a reflexão tem que ser essa. Não pode ser um currículo muito extenso, cara. Você bota um currículo, às vezes, de 3, 4 páginas. Porra, que escolheu, estudou na Caixinha Dourado, né? Você tem 40 anos, estudou na Caixinha Dourado, terceiro CA. Exato, né? Eu estudei lá atrás no Patinho Sabido. Não é? Porra, isso aí nunca, né? No primário. Então, mas é isso. Você coloca 4 páginas, pensa que quem tá lendo o currículo lê de várias pessoas, né? Foto também é uma coisa que não precisa colocar Não mais. precisa cara. mais. Não, parem com foto. Quem for botar foto no Perfeito. currículo, pelo amor de Deus, parem com isso. Ninguém vai escolher você por causa de foto, pelo amor de Deus. Raça. Não. Não botar. Não, nada. Hoje o RH contrata por conta da questão racial. Não, você tem assim, tem programas... Sem ser programas específicos, que eu tô dizendo. Programas de diversidade. Você tem Mas sem programas de ser um programa de diversidade. Hoje, o funcionário hoje... tem 2 funcionários com as mesmas aptidões, os 2 foram bem na entrevista, tem currículos semelhantes. Hoje a questão racial, ela vai pesar de alguma forma? As empresas buscam ser inclusivas, né? Acho que é super importante. Acho que tem um desafio no Brasil muito forte de inclusão ainda, né, Rodrigo? Se for pegar, assim, a história do Brasil aqui. Então, assim, nos critérios de ser empatado, né? Assim, Isso. Você tem uma pessoa muito bem preparada, com certeza, assim, se inclui. Sem dúvida. O desempate pode ser isso. Sem dúvida. Porque antigamente a gente tinha aquele... A gente cria metas para inclusão mesmo, né? De afrodescendente, né? Homoafetivo, assim. A gente tem toda uma preocupação de fazer inclusão, realmente. Todas as empresas hoje, a maioria das empresas hoje estão... Hoje tem uma discussão grande no mundo sobre a diversidade, né? Estados Unidos... Mas, assim, importante é você ter tua convicção como companhia, como instituição, né, cara? Assim, eu acho que a gente tem que ser sempre um ambiente inclusivo e diverso, né? Todo mundo tem que ter voz. Poxa, eu acredito pra caramba nisso, eu acredito muito na performance, mas acredito muito que a empresa tem que ser inclusiva e diversa, cara. Senão... Isso mudou de alguma forma? Essa agenda, ela muda o trabalho de vocês? Eu digo isso tanto na questão sexual, na questão racial, e também na questão da mulher, mas da mulher talvez menos. Isso muda a recepção de problemas na prática? Hoje, o funcionário, o colaborador, que ele é negro ou que ele é homossexual, ele recebe uma acolhida diferente do RH e, paralelamente a isso, ele tem algum benefício por conta disso? Hoje, a gente muitas vezes tem preocupação do gestor ou das outras pessoas. Eu não posso falar isso com ele porque o cara pode levar para esse lado. Até que ponto vocês conseguem pesar se isso é uma questão realmente honesta, que o problema foi em virtude disso, ou que pode ser um uso disso de forma benéfica? Vocês conseguem ter... Isso deve ser assustador
para vocês? Não, acho que hoje tem uma discussão muito grande sobre o tema, mas a gente não. A gente tenta, Rodrigo, assim, através de políticas muito claras, contratações, criar o máximo possível um ambiente onde a pessoa possa todo mundo ser tratado igual, sabe? Assim, poxa, inclusivo, sabe? Porra, a diversidade, você tem que ser quem você é, cara. Escolher amar quem você ama, sabe? Cara, é liberdade, assim. A gente acredita muito nisso e tem provocado também outros RHs a pensarem assim, sabe, cara? Porque todo mundo tem seu tempo de amadurecer, né? E de entender, poxa, o que é ser inclusivo, né? E ser diverso. Às vezes uma empresa está achando que está sendo inclusiva e talvez não esteja sendo. Tá? Exatamente. Então a gente tem provocado muito isso, de falar assim, cara, você tem que ter programa assim, programas afirmativos sim, sabe? Trazer pessoas para dentro, sabe? Pôr discutir. Mas você sempre também, assim, o exemplo que você deu é muito relacionado a você, alguém pegar alguma situação, né, e distorcer. Mas isso é do ser humano, né? Exatamente. Assim, você sempre, qualquer pessoa, você está sujeita a ter uma atitude assim específica de má fé. Então, assim, a gente... Isso respinga claramente no seu setor, né? Que vocês arbitram ali, né? Qualquer assim, empresa pode passar por isso, né? Assim, mas a gente, graças a Deus, não passei por nenhum caso, né? A gente, poxa, tem uma empresa que, cara, assim, tem um ambiente diverso, inclusivo, né? E assim, os RHs que eu conheço também têm feito bons trabalhos nesse sentido, sabe? De inclusão. É um tema, uma pauta que tem, cara, melhorado muitos anos, sabe? Eu vou no Brasil, assim, vejo trabalhos, assim, porra, lindos, cara, lindos mesmo. O Brasil tem evoluído muito a mentalidade. Você tá falando de Brasil, a tua empresa tá no Brasil inteiro. É a mesma coisa. Hoje tem a mesma dificuldade e as mesmas facilidades, tanto no Nordeste como no Sul? Eu acho que a gente está crescendo como um corpo no Brasil, né? Legal. Porque hoje a informação, ela gira muito rápido, né? Então, poxa, eu estou fazendo palestra lá em Natal num dia, estou gravando um podcast em Maringá, estou aqui com você hoje no Rio, né? Eu moro em São Paulo. Cara, a troca de informação é muito grande, né? Então, mas eu sou aqui defensor, assim, total, cara, do ambiente ser, porra, inclusivo, diverso mesmo, a gente dá voz, poxa, para todo mundo mesmo. Agora, uma outra, eu gosto muito de dicas, eu acho que é muito importante para quem está assistindo. O que o cara não pode fazer na entrevista? Acho que na entrevista, também sou muito a favor da escuta. Porque o entrevistador, no início, ele te dá uma dica de tudo que ele quer que aconteça naquela reunião. Tem entrevistador que fala, quero conversar com você só 20 minutos, me traz a tua melhor informação. Me traz aqui o teu momento agora, não quero que você fale da tua carreira, me traz só o que você vai fazer para frente. Só que o entrevistado tá tão ansioso, tá na véspera se preparando, ele falou, não, vou contar minha trajetória assim, ensaiou no espelho se bobear, né? Pegou o cônjuge em casa. Hoje com o celular, grava vídeo. Gravou vídeo. Aí ele chega, cara, conta a história inteira. Isso acontece muitas vezes. Eu falo, eu só quero conhecer, só para ver se tá montadinho o discurso nele. Eu já desconstruí em 1 minuto isso já. Eu perguntei para ele, só para ele falar o que ele quer para frente. Eu falei, não me conta, eu falei 3 vezes, não me conta o seu currículo. Eu falei, esse cara não tem uma boa escuta, eu já dou uma anotada. Né? Tá ansioso demais, não tá ouvindo. Então, assim, escuta o entrevistador. O que ele tá te pedindo? Tá pedindo para te apresentar primeiro? Perfeito. Ele pediu você contar a sua história? Ter uma boa escuta, cara, é muito importante. É muito importante. Porque nas reuniões ele vai ver, eu vou pautar essa pessoa aqui para ela, na reunião, dar essa direção aqui, ela não vai entender direito, ela não entendeu na entrevista. Então, primeira coisa, escuta. O peso do RH na seleção, ele é muito maior do que do gestor? Como é que isso é um bom senso? Depende de empresa para empresa, depende de RH para RH, né? Poxa, se o gestor confia muito na sua percepção, né? Por exemplo, você tem um bom índice de assertividade em entrevista, né? Acontece muito isso, assim, você indica 2 caras bons pra caramba, os caras brilham na empresa, ele vai querer te ouvir. Na terceira, ele fala assim, não, cara, eu não gostei muito não, mas, cara, você gostou, você acertou as outras 2? Vai você. Então, isso é muito caso para caso, Rodrigo, assim, muito caso para caso, né? E tem um lado também, se for da dica do entrevistado, a do entrevistador também é legal, cara, porque eu lembro no início da carreira também, o entrevistador ele fica muito nervoso também no início da carreira, né? E eu lembro que eu, cara, passei por Teve alguma situação inusitada que você passou? Putz, Rodrigo, assim, eu lembro de uma que engraçada, cara, acho que foi a segunda entrevista que eu fui fazer, cara, assim, eu lembro que era uma mesinha tipo a gente tá, assim, pequenininha, né? Só que uma mesa mais leve, aquela mesinha tipo de... E aí tinha um candidato muito nervoso. Não sabia quem tá mais nervoso, eu ou ele, cara. Tipo assim, eu era psicólogo, assim, putz, no meu programa trainee, assim. E aí, entrevistando, eu falei, cara, vou perguntar. E aí, o cara nervoso, e aí eu vi que ele... Eu falei assim, você tá nervoso? Perguntei pra ele, mas a pergunta acho que era pra mim mesmo, né? Ele, não, tô mega calmo, tô bem, não sei o que lá. Eu tô vendo a perna do cara embaixo.
mexendo que nem doido, né? Aí eu falei, então tá, já que você tá nervoso, aí já joguei uma pergunta, cara, daquelas assim pra dar uma derrubada já no cara. Eu falei, pô, já não tá nervoso? Achei que ele tava seguro demais, já fui. No que eu dei a pergunta, cara, nervoso, deu um chute na cadeira, cara, a mesa veio, foi na boca do meu estômago. Putz, já foi eliminado cara, ali eu mesmo. não sabia se eu ria, se eu respirava. Jogava a mesa Pô, nele. Cara, e assim, pensa, minha segunda entrevista, desastre, cara. Você também, pô, tá ali se autoavaliando, né? Se você, pô, eu saindo de uma carreira de psicólogo por RH, eu falei, cara. Esse aí rodou, né? Ele não ficou, né? Cara, passou. Passou? Passou, cara. Passou porque ele foi bem depois que a risada quebrou o gelo, cara. Entendi. Quebrou o gelo, ficou leve. Aí o cara claro que era um nervosismo daquele momento. Foi nervosismo naquele momento. O cara foi bem pra caramba, passou na entrevista, passou, mas ele não ia passar se não acontecesse aquele episódio, né? Então, assim, acho que o aprendizado meu ali, de entrevistador também, cara, pra turma de RH, é assim, deixa fluir. Vocês treinam o gestor pra uma entrevista ou não precisa? Tem que treinar. Isso é legal. Tem que treinar. Volto ao que eu tava falando de experiência. Eu selecionava as pessoas e eu não tinha nenhum treinamento. Eu criei meus métodos. Eu já eliminei candidato, por exemplo, que numa época eu fui fazer uma seleção do designer do jornal, para fazer a diagramação do jornal. E aí todo mundo vinha com umas pastinhas, né, com portfólio, na pastinha veio uma menina com um tablet. Aí pegou e foi me entregar o tablet. Só quando ela foi me entregar o tablet, as unhas dela estavam todas descascadas. Cara, eu peguei o tablet, 2 segundos, mas quando ela me entregou, ela já foi eliminada ali. Porque uma pessoa que vai cuidar, eu acho que é bom senso, uma pessoa que vai cuidar da cara de um produto, vai cuidar do design de um produto, se ela não cuida de si, eu acho que, assim, isso é levado em consideração. Você não ir com a barba enorme, pode ser a barba enorme, mas se estiver bem cuidada. Sim. Mas antigamente tinha essa questão da barba. Mas unha descascando, ou com uma roupa muito sensual demais. Já tive gente que, pô, uma menina passou a mão, a entrevista teve com a mão na minha perna. Rodou também, não levei, não trouxe. Mas tem essa questão das pessoas serem muito sem noção, assim, você já passou por uma situação dessa? Gente muito, muito sem noção? Não, hoje não, Rodrigo, mudou bastante, cara. Hoje a questão da aparência, cara, assim, eu ouvia relatos no passado, desse exemplo que você trouxe, né? Eu via muito, né? Assim, mas hoje não é levado em coisa a questão da aparência. A pessoa pode chegar, pode ir de bermuda? Cara, pode acontecer. Já foi alguém de bermuda? Pode acontecer. Ah, já foi gente de bermuda, já. Já foi, gente E é avaliado igual? Cara, depende. Que isso, tá muito moderno, vou voltar pro mercado. Depende. Tem aquele filme lá do Will Smith lá, que ele foi pintar... lembra que ele foi fazer... Não sei se que ele com o filhinho dele anda nas ruas de São Francisco ali. Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade, que é um filme super legal, que era que ele vai na entrevista suja de tinta, você lembra lá, entendeu? Pode acontecer, se o cara for brilhante, né? Depende do contexto. Olha, isso é Depende do contexto. Se a moça falar, poxa, da unha dela ali, cara, que por um acaso, ela fala assim, ó, cara, aconteceu de tudo, assim, errado essa semana. Com todas aquelas unhas descascadas, não tinha como ter acontecido nada. O mínimo que ela podia fazer é passar uma acetona e ir sem unha. Mas não era uma unha descascada que quebrou que ela... Não, cara, eram todas as unhas descascadas. Eu li assim e falei, cara, não é possível. E ela viu com tanto prazer me entregar o tablet dela. Por isso você não é do RH. Não, eu falei, mas não vou contratar de jeito nenhum pra cuidar do jornal, pra fazer uma capa bonita, uma pessoa que não tem o senso estético de uma unha descascada. Não, isso daí rodou. No RH, isso daí, no meu RH, isso daí não... Não, mas pra gente, assim, o que importa muito, cara, é o currículo, a experiência, né? O conteúdo da pessoa. Tem como saber que a pessoa tá nervosa, mas é uma boa... É o que você tá falando desse menino aí. Tem. Seleção, cara, sempre é prognóstico, né? Assim, poxa, pode ser. Eu te falo, o RH não é Deus, né? Não vai chegar lá e falar assim, cara, esse cara vai dar certo. Eu não sou futurólogo, né? Mas assim, eu consigo te dar bom prognóstico. Assim, o índice de assertividade é bom nas entrevistas da gente, né? Então, assim, porque você consegue... A indicação é muito importante? A indicação, a referência é muito importante, né? Referência de quem trabalhou, né? Referência de quem trabalhou, mas não só uma referência, tem que ter mais de uma, né? O que é mais importante? O que se leva mais em consideração para um funcionário hoje? É a experiência, é você ter tido... A idade hoje ainda é uma questão que influencia? Existe hoje o etarismo, ou isso mudou? É uma prática do mercado? Porque muita gente fala isso, né? Poxa, eu tô aqui insatisfeito, mas eu tenho 40 anos. Como é que eu vou fazer? Hoje, vocês conseguem identificar um bom colaborador, né? O prognóstico que você falou.
independentemente da idade, ou ainda tem muito mais dificuldade para quem passou de 40, 50 anos? Não, esse é um excelente ponto. Eu agora fui convidado e aceitei, né, para ser mentor de um programa super bonito de 50 mais. Que maneiro. Então a gente vai fazer realmente inclusão de profissionais 50 mais. É uma profissional fantástica lá de São Paulo, faz um trabalho brilhante, né? E me convidou, eu estou super orgulhoso de participar. Eu acredito demais Pô, isso é muito legal. nessa causa, né? Por quê, Rodrigo? Assim, volta a questão das gerações, né? Eu tenho que fazer as gerações conversarem, embarcar, né? Eu falo assim, eu quero na empresa, junto, trabalhando, um coletivo forte, do menino que chega da geração Z, Perfeito. né? Cara, com o smartphone dele, e quero sim a pessoa de 50 a mais, né? Sem querer generalizar, é claro, né? Mas a gente percebe muito no dia a dia, pessoas que gostam de trabalhar mais de jeito analógico, né? Eu sou uma dessas pessoas, cara, eu adoro anotar em papel. Vai falar assim, nossa, Ladeira, mas isso é digital. Cara, eu adoro anotar em papel. Minha mesa, cara, tem folha do lado, assim, o que eu vou fazer amanhã? Pessoal, bota isso no... Não, sim, eu uso o smartphone para muita coisa, mas adoro escrever em papel. E o que tem? Ter um analógico, né, e a pessoa digital dentro da companhia. Então, esse equilíbrio, cara, das gerações, sabe, embarcá-las, fazer trabalhar junto, isso para mim é muito prazeroso como RH, cara. Mesclar isso tudo. Isso para mim é propósito, me motiva demais, sabe? Assim, você fala assim, cara, eu acordo de manhã e falo, cara, que bacana. Sabe, assim, integrar várias gerações diferentes, sabe? E no início, cara, é difícil, porque eles se olham assim, né? Falam assim, caramba... É muito diferente, né? Ah, esse menino aqui, pô, o cara tá de bermuda. Aí o outro ali, pô, aquele ali, cara, não sabe nem mexer no celular. Mas bacana, a gente vai rompendo com isso, bota essa turma pra almoçar junto, pra interagir, bota pra trabalhar junto em projeto. Cara, é muito legal. Um vai levar um caminho. Aqui tá falando da geração, aqui, ó. Meu diretor aqui, ó, Arthur Mandarim, da geração Z... Fala sobre a experiência da geração Z no trabalho. Já apareceu mais 5 vezes isso no meu TikTok. Mandou uma pergunta aqui, nossa geração Z aí, ó. Olha que legal. Não, acho que, inclusive, dos meus vídeos do TikTok, cara, onde mais tem mais visualizações, né? Que eu falo muito disso, cara. O TikTok, pra mim, a geração Z, Rodrigo, assim, o que eu acredito muito, né, cara? Eles têm muito pra ensinar pra gente também, né? Cara, o que eu falei, assim, cara... Questiona a forma de se alimentar melhor. Questiona, pô, o cuidar melhor. Uso da tecnologia, né? Uso da tecnologia, sabe? São rápidos, são, sabe, acelerados para transformação, para mudança. Cara, os meus filhos me dão aula, cara, que é impressionante para um monte de coisa, né? E a gente tem que ter essa humildade para aprender com eles, né? É uma troca, de novo, é aprender e ensinar. A gente também ensina para eles também, poxa, a gente não precisa ser uma hierarquia autoritária. Eu não estou falando aqui de autoridade como poder, né? Mas também é falar assim, poxa, também você tem regras também para ser cumprida, né? A gente como autoridade, até como pais e líderes também. Mas o que eu percebo nessa geração, que é a maior dificuldade deles, Rodrigo, assim, é uma geração do smartphone. Então, o smartphone te ajuda muito a ficar introspectivo. E quando você vai para uma empresa, você, muito cedo, e assume posição de liderança, você tem que tomar decisão. Cara, e a decisão assim, rápida. Decisão, às vezes, de milhões para a companhia. Decisão reputacional para a companhia. O que acontece? É uma geração acostumada num mundo de like e de dislike, né? Um mundo onde você pode dar tua opinião, cara. Você pode ser seguido pra caramba, né? Ou você pode flopar, usando o termo deles. Ou ser cancelado, né? Ele fica muito inseguro, cara, na prática, né? Então você percebe muito assim, cara, a essa hora dá vontade de ligar pro pai, né? Dá vontade de pedir pro líder dele. Então a gente percebe uma geração hoje que ainda, eles fazem muito bem o quê? Assessorar quem vai lá defender o posicionamento, quem vai lá ser questionado, que é o líder acima. O que a gente tem provocado, a gente fala assim, cara, vai. Entendi. Toma um risco responsável, calculado, cara, vai lá. Você não vai ser cancelado, não. Coloca teu ponto, diverge se for preciso, né? Porque às vezes, poxa, do debate, né, do conflito, vem a solução, sai a luz, né? Então a gente tem trabalhado muito isso neles como liderança, na geração Z, cara. Porque acho que esse desafio, esse receio mesmo do cancelamento é muito forte, né? Uma geração que exclui muito forte, né? Isso a gente falou de inclusão, mas é uma geração que exclui muito. E aí, como resgatar esse excluído? É difícil, né? Então, acho que é o trabalho grande que a gente tem que ter, de novo, embarcar muitas gerações juntos, né? É acolher. Né? A gente não pode ser um RH que cancela, né? Incluir, a gente fala tanto de inclusão, incluir é não excluir, é acolher, né? Não é porque tem opinião diferente da minha que eu vou excluir. Então, hoje a gente vive numa polarização. Hoje, as empresas, elas olham a rede social da pessoa antes de contratar, e outra, tem alguma preocupação hoje
que as pessoas trabalham... Vamos lá, a pessoa que trabalha com a imagem dela, obviamente que ela tem algumas preocupações com o que ela vai fazer na rede social. Mas hoje a rede social, ela é adotada para a empresa como algum tipo... Existe algum tipo de policiamento, tanto na questão da postura, de não colocar coisas inadequadas, e na questão política, social, existe um acompanhamento das empresas hoje ou a pessoa ela é livre? É livre, a pessoa tem que ser livre, né? No processo seletivo, você tem o perfil profissional que a gente usa, né? Que é de contratação, a pessoa coloca, né? São sites de busca mesmo, só ali. Não, a pessoa tem que ser livre, né? A opinião dela. Não entra em nada, Não, nem a questão da sensualidade, que às vezes tem uma gestora que ela é toda assim, quando chega lá ou uma funcionária, aí chega lá no Instagram dela, é só foto, tem perfil no privacy. Como é que vocês ligam com isso? A instituição não tem esse direito. Mas aí é interessante que o colaborador coloque o nome da empresa na bio dela, ou o ideal é que não coloque? Aí é a opção da pessoa, não tem uma regra para isso, tá, Rodrigo? Assim, é uma opção pessoal da pessoa. Legal. A pessoa sente tanto orgulho da companhia que quer colocar na bio pessoal dela, é uma escolha dela pessoal, mas não tem uma Mas aí obrigação, não vai dica. gerar ela uma regra de conduta? Não. Como o RH reage, ou como deveriam, vamos falar mais abrangentemente, a denúncias, a reclamações extras, a reclamações externas? Vou dar um exemplo claro. Tem uma confusão na rede social, ou um jornalista ou um artista vai lá e faz um post. Aí chega uma pessoa e começa a espinafrar aquela pessoa, xinga, não sei o quê. E aí vai aquela pessoa, aquele artista, aquele jornalista, vai no RH da empresa, ou marca a empresa e você fala com a empresa e a empresa vai e demite esse cara. Até que ponto isso é uma atitude que deve ser feita? Vocês já tiveram esse caso de avaliar, ou caso tenha um funcionário de vocês, não estou falando de cometer crime, tá? Estou falando de opiniões. E como é que vocês reagem? Porque isso é uma coisa que me incomoda. Na rede social, tem um jornalista, não vou falar evidentemente o nome dele, tem um jornalista que qualquer pessoa que critica ele mais ativamente, ele vai no RH da empresa, ele vai no perfil da empresa daquela pessoa, que normalmente está ali na bio ou vê pelo uniforme, enfim, descobre, e vai lá reclamar da pessoa. Vocês, se falarem isso, chegarem à empresa de vocês, como reagir em relação a isso? Não, acho que tem que ser o máximo formal possível, né? Qualquer denúncia, qualquer exposição que tenha, Rodrigo, tem que ir para o canal formal da companhia e tem que ser avaliado por um comitê sério, um comitê isento, e tem que ver assim, aquilo está dentro da regra de conduta daquela organização? Tá ou não tá? Não. E quais são as devidas decisões tomadas em relação àquilo ali? Mas tem que ter uma análise séria. Qualquer empresa... Não é só dar satisfação para fora, né? A instituição... se o caso exigir, tudo bem, mas assim, mas tem que ter a apuração, né? Qualquer denúncia que um canal da companhia recebe, qualquer companhia, deve ser apurado. Né? Não, mas o que eu digo é o seguinte, em relação a coisas que não tem absolutamente nada a ver com a empresa, é uma questão de posicionamento, de opinião, vamos lá. Uma briga de trânsito que seja, vamos passar para o mundo, sair do mundo virtual, mas o que o funcionário faz fora da empresa, desde que não cometa crimes, evidentemente, eles podem ser punidos? Não, depende, assim, o canal da empresa deveria avaliar, por exemplo, se ali tem alguma associação reputacional da companhia, se foi exposto de alguma forma, tem que entender o caso, né? Então, não simplesmente chegar e... Tem que entender o caso. Perfeito. Isso é muito caso a caso, né? Mas normalmente é muito formal esse processo nas companhias, principalmente as maiores, né? Um processo que você vai para uns canais de compliance e vai avaliando, né? Isso é muito caso a caso. Né? Hoje, como é que a inteligência artificial chega até vocês? Vocês já fazem o uso de alguma forma? Como é que ele ajuda ou mais atrapalha? Porque a gente está falando no início do papo, você falou assim, que lá antigamente falava assim, pô, o negócio de RH vai acabar. Aí agora tudo é inteligência artificial, né? Tudo joga é a nova culpada de tudo e a nova salvadora da pátria. Não, Rodrigo, é engraçado. A gente evita falar o RH modinha, né? Todo mundo faz as coisas. Porque, cara, antes estavam falando, que 2 anos atrás, assim, ó, RH, não fique fora do metaverso. Metaverso vai vir com tudo aí, RH fique fora, né? Aí vai o RH... Foi. Gente, calma. E o que eu falo? Tem que estar alinhado à tua estratégia. O que vai ser bom? Pergunte os porquês, tenha profundidade, escute o que está vindo, né? Que é diferente, tá? A inteligência artificial realmente virou realidade. Ela cara, tá no nosso dia a dia aqui. Eu uso pra caramba a inteligência artificial
pessoal para ter resposta aqui pra caramba, sabe? O uso mesmo, assim, e acredito muito na ferramenta. O ponto é assim, mais cresce o desafio da tecnologia, mais assim, acelera a entrada da tecnologia, Rodrigo, assim, mais aumenta, cara, o nosso desafio também enquanto gestor de pessoas. Porque, assim, é muita informação, né? Assim, hoje tem um problema novo que vai surgir, que é assim, o colaborador vai procurar muito mais ali o canal da inteligência artificial para tirar uma dúvida do que o seu líder. Verdade. E inteligência artificial é um negócio que vai assim, ó, ela desenvolve para inteligência artificial, o líder vai acompanhar esse desenvolvimento. Ele precisa estar... Às vezes ele não vai ser nem comunicado. Exato, você está criando uma relação da pessoa com a tecnologia cada vez mais forte, né? Tem isso. A gente tem filhos quase na mesma idade, assim, as profissões do futuro, a maioria delas, cara, as profissões daqui a 10 anos, elas talvez nem existam ainda. Sim. E a gente fala, cara, né? E a gente tinha muito isso, talvez, poxa, nossos pais viravam pra gente e falavam assim, não, meu filho estuda isso e se forma nisso. Vai estar garantido pro resto da vida. Isso, vai estar garantido, faz aquele curso. A gente não consegue fazer os nossos filhos hoje. Eu não consigo, né? Eu me inscrevo em vários cursos, estudo idioma, dou incentivo, né? Passa de ano, mas profissão não me arrisco muito a falar, assim, dar essas dicas, né, para eles, porque vão ter que descobrir, a gente vai ter que conhecer quais são as profissões novas que estão surgindo, porque a maioria delas, e muitas vão deixar de existir, né? A gente está falando aqui de várias profissões, tem profissão que vai deixar de existir daqui a pouco também. Então, eu falo, a gente tem que estar muito preparado para esse mundo novo que está vindo, cara, assim, sabe? Mas quando você como empresa, isso também é importante, isso hoje é muito levado em consideração. Esse cara, ele é um apaixonado, ele quer estar na minha empresa. De repente, eu estou entendendo ele aqui como não suficiente, não tão eficiente nessa missão, mas eu vou direcionar ele para outra coisa que ele vai fazer muito melhor, porque eu preciso dessa motivação dele aqui. Isso é uma preocupação do RH de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A pessoa tem que estar no lugar certo na hora certa, eu falo, né? Então, a gente, às vezes, o profissional não tem essa consciência, né? Você percebe, às vezes, e aí tem que estar muito perto para se conectar com essa pessoa. Tem a pessoa que trabalha, por exemplo, numa área de apoio e você percebe um baita perfil comercial nessa pessoa, né? Exatamente. Mas ela tem receio, porque nunca foi. A gente fica ali. Já pensou nisso? Vocês têm essa atividade, Tem que fazer, essa proatividade. tem que fazer. Cara, legal isso. Tem que fazer porque, de novo, o ser humano ele anda muito receoso, né, de fazer mudança, mas eu nunca trabalhei com isso, né, mas eu nunca fiz isso, né, esse primeiro passo... Ou falar com um chefe que quer mudar para um outro setor, para um outro gestor, isso pode causar problemas também. Isso acontece no meu time, a pessoa às vezes cuida, sei lá, de uma área de comunicação e você fala, você percebeu que você tem um perfil para trabalhar também com, sei lá, ESG, que é um tema super relevante? Mas tem. Trabalhar com isso. Percebeu que você pode trabalhar com, sei lá, com a área de educação corporativa? A pessoa se assusta no início, te olha com olhar de pânico assim, depois fala, 2 meses depois voa na área, assim, brilha de um jeito. Porque nosso trabalho também é impulsionar. Aí vem a mentoria, né, Rodrigo, assim, que a gente também faz muito também, eu faço com várias pessoas, com outros executivos também, que é essa coisa de... Tem muita coisa que está no inconsciente da pessoa, né? Ela vai pulando de emprego para outro emprego às vezes, porque ela não está conseguindo enxergar o que está movendo ela, às vezes por receio, por medo, não está colocando aquilo para fora, né? Então, essa mentoria é super importante. Você hoje faz essas mentorias paralelo ao... Eu faço no trabalho, né? E algumas pessoas também pedem também, eu sempre faço também. Em quais níveis? A pessoa é só para gestores, só para gente que é de RH? Não, profissional interessado aí em falar sobre carreira, né? A gente está super isso é legal. Ali. Pode me acessar na rede social lá que a gente conversa bastante sobre isso, assim, sabe? Mentoria para orientação de carreira mesmo, né? Porque é muito difícil, às vezes a gente... No final do ano teve muito isso. Tem, né? Porque, tem muito, né? O pessoal, aquela reflexão do final de ano de... Ou então quando vai chegando aos 40 anos, aos 30, tem isso, né? Vamos mudar de carreira, o que eu faço, né? Isso tem bastante. E é interessante que você está falando isso, porque aí você, paralelo ao que você está fazendo, essa questão dos 50 a mais, que nessas datas, nessas idades redondas, são momentos que as pessoas fazem muito isso, né? Será que é isso que eu vou fazer? Nunca é tarde, né, para você buscar o que você quer. Exato. A gente estava ontem num almoço, eu e minha esposa, num almoço para assistir, aguardando o jogo de tênis que a gente veio assistir no Rio também. E na nossa frente sentou um rapaz, né, que estava quase no 50 a mais já, né? Ele estava no ENTA ainda, mas quase no 50 a mais. E ele falando também disso.
Aí ele lembrou que tinha visto minha rede social, ele Que comentando. legal. Ele falou, cara, eu tô nesse momento. Aí ele falou da transição de profissão dele, comentou, né? E até minha esposa comentou também da transição de carreira dela. E foi interessante, assim, numa mesa, a gente conversando sobre isso, quase fazendo uma mentoria ali na É. mesa. Mas é o que tem acontecido, é exatamente o que você falou. As pessoas estão muito reflexivas sobre o que fazer, Rodrigo, porque às vezes tem uma oportunidade gigante de você brilhar e aquilo ali está na tua frente e você não está vendo. Exatamente. Né? E às vezes uma direção, um empurrãozinho de quem vê por outra perspectiva, cara, te impulsiona. Né? E essa questão que a gente está falando aqui, quando você desenvolve muito bem alguma função, às vezes você não gosta daquela função, mas você desenvolve bem. E também tem o caso da pessoa que gosta muito daquilo, ou então gosta muito da empresa, gosta muito do ambiente, mas não é tão eficiente, não é tão bom para aquilo que faz. E isso gera o conflito, né? O que acaba você perdendo a motivação, então ficando motivado somente pelo momento, quando você está com a equipe, quando você vai para o campo, às vezes você não está tão motivado, ou vice-versa, está muito motivado no campo e não está motivado na equipe. Buscar o RH é sempre uma alternativa? Depende da parceria que você tem com o seu RH. Eu sempre aconselho a fazer Você está falando isso. de bons RHs. Eu sempre aconselho isso, né? Acho que assim, eu aconselho sempre a você buscar o teu RH, mas a primeira conversa tem que ser com a tua liderança, cara. Tem que ser com a tua liderança, porque eu acredito muito na relação de um líder liderado, uma relação frontal, a conversa é difícil, de falar, poxa, eu acho que eu vou jogar melhor ali, eu acho que isso aqui não está funcionando para mim, eu acho que... Tem uma conversa madura, cara. É que essa conversa é muito difícil, porque vem a relação hierárquica na cabeça das pessoas, como se estivesse conversando com um pai, né, ou com uma mãe numa conversa difícil, mas dar esse primeiro passo, cara, é muito importante. Então, conversar com a liderança é a primeira dica que eu dou. Segundo passo, conversa com o RH. E esperar quanto? Hã? E se não tiver mudança, esperar o quê? Aí, qual o prazo? Médio? Aí depende do tempo de resiliência de cada um, né? Tem gente que, cara, que dependendo da situação, não tá aguentando esperar um dia. Urgente, exatamente. Aí não dá. Aí, pô, se aquilo tá afetando a tua saúde mental, cara, tá afetando a tua saúde, aí é uma escolha pessoal. Também não tem fórmula, né, Rodrigo? O burnout hoje, ele é uma realidade presente muito nas empresas, né? Nas empresas. Tem uma mudança para resolver isso? Como é que vocês estão recebendo isso? E o mais curioso é o seguinte, tem gente que é do RH que sofre, né? Também tem, né? Porque quem cuida de quem cuida? Exatamente. Né? Pô, a pergunta que a gente, cara, tem feito muito aqui. Quem cuida de quem cuida, né? Poxa, eu até hoje faço terapia, né? Assim, pô, me cuido pra caramba, tá? Assim, tô sempre atento aqui à minha saúde mental, porque eu tenho um vídeo meu que viraliza, que é tão engraçado, que é uma analogia tão simples, Rodrigo, que é aquela que a gente não entra no avião, não tem a máscara de oxigênio, né? Que Primeiro fala bota assim, em você, né? Primeiro bota em você, cara. Perfeito. Se você botar nos outros, você vai desmaiar, você não vai conseguir cuidar dos teus filhos, quem tá do lado ali, né? Uhum. Então, cara, procura sempre estar bem. E a gente, cara, que tem, assim, trabalha com esse propósito, pô, de cuidar de pessoas, né? A gente quer cuidar da família da gente, quer cuidar dos pais, quer cuidar de todo mundo. Às vezes esquece de cuidar da gente, né? Então, uma coisa que eu toda hora tô me policiando, eu falo, cara, não, se eu botar minha máscara também, não posso deixar de botar minha máscara. Porque é automático, é cuidar do outro, né? Te faz bem aquela coisa, ver teu pai bem, tua família bem, teus amigos bem, tua equipe bem, né? E eu falo, não, peraí, tem que ter um momento pra mim também, cara. Sim. Senão... Tá, então, assim, quem cuida de quem cuida é muito importante. A gente tem olhado isso com muito carinho, cara. O que a gente falou, a gente já estourou o tempo. O que a gente está falando aqui, que é o que eu observo ao longo da nossa amizade, e eu acompanho a tua carreira pelas redes sociais, você é um profissional que já tem a premiação, você está sempre muito bem avaliado. Vocês lá na Athena, a Athena hoje, ela é um RH padrão? Hoje a gente pode dizer que outras empresas têm essa preocupação, a maioria das empresas tem essa preocupação e tem essa qualidade de RH. E não venha com falsa modéstia, não, que se você falar com falsa modéstia, eu vou ser obrigado a discordar de você. Existe isso. Porque você está falando aqui algumas coisas, alguns pontos que você está falando aqui, e eu tenho alguns conhecimentos de pessoas próximas, que você está falando algumas coisas aqui que eu falo, cara, isso não tem a menor possibilidade de acontecer em empresas gigantes. Entendeu? Por isso que eu estou te perguntando. Essas premiações aí são um reflexo do bom trabalho que vocês realizam na Athena, que você vem realizando ao longo da sua trajetória. Vocês são padrão ou são a minoria? Rodrigo, boa pergunta, assim, cara. Eu te diria que hoje tem sido cada vez mais o padrão, tá? Assim, eu visito o Brasil, né? E eu tenho ficado com muito orgulho do que eu tenho visto, sabe, Rodrigo? Assim,
RHs com investimento, com estrutura, cara, de pequeno porte, cara, os caras fazendo um trabalho, assim, brilhante, brilhante, assim, eu tenho um orgulho, cara, dos colegas da minha profissão, cara, de coração, assim, né? Que é lógico, assim, é que, assim, o mundo está cada vez mais complexo, as relações estão ficando cada vez mais desafiadoras, uma crise, como eu falei, de engajamento no mundo, né? O desafio do RH, que era esse, ficou num patamar assim extremo, né? Então, assim, a barra ficou mais alta para os RHs também, tá? Mas eu vejo, sim, que é o RH padrão, tá? Eu vejo, sim, que tem melhorado muito, mas os desafios, consequentemente, cara, assim, cada dia é um desafio novo para o RH. É impressionante, né? A gente percebe, cada dia é um desafio novo nas relações humanas, Sim. no mundo, E pós-pandemia, então, parece que foi mais ainda. E você foi muito sábio, uma colocação sua, cara, quando você fala assim, poxa, tudo é culpa do RH, né? Eu ia terminar falando isso. Não é? Porque muitas vezes o que passa para o mercado, o que o funcionário passa, é que o RH é talvez o vilão da história. Achar um culpado. E às vezes vocês nem sabem disso. É achar um culpado, cara. E assim, putz, o RH não é culpado, cara. O RH, assim, no Brasil tem feito um trabalho... Cada vez eu tenho muito orgulho, cara, assim, onde eu vou, eu tenho parabenizado muita gente, né? Ainda tem RHs que, claro, estão cada caso é um caso, exatamente. Mas, cara, acho que tenho muito orgulho dos meus colegas de profissão. Estamos bem servidos, então. A Atena eu sei que está bem servida, não por você ser meu amigo, mas que a gente vê a forma como você tem sido avaliado, a forma como você tem sido reconhecido. E a gente viu aqui durante mais de 1 hora de papo realmente isso, porque o funcionário está sempre em situação mais vulnerável na balança, né? No mercado, ele está sempre muito vulnerável. E aí, quantos funcionários tem na Atena hoje? A gente é quase colaboradores? 10 mil colaboradores. Quantos? Quase 10 mil. Esses quase 10 mil colaboradores, eu tenho quase que certeza que eles têm algum lugar para serem acolhidos. E a palavra que você talvez mais falou aqui. Acolhimento. Acolhimento e ser ouvido. Escuta. Eu acho que é muito importante e parabenizo o pessoal lá da Atena pela escolha, porque realmente ter pessoas de verdade que vão tratar, receber, acolher e ouvir pessoas de verdade, porque é o que faz a empresa. Não adianta a empresa estar lá, ter um super nome, líder de mercado e ter pessoas que infelizmente não gostam de pessoas. Então, assim, primeiro de tudo, queria mais uma vez te agradecer por ter vindo. Pra mim. Você é um grande amigo de, 30 anos. 30 anos. Apesar de ser vascaíno. Então... Não. De jeito nenhum. Eu vi a foto do Zico aqui agora, dei um beijo na foto do Zico. De jeito nenhum. Flamenguista, com muito orgulho. Se o cara chegar lá na Atena e falar que é vascaíno ou que é flamenguista, ele vai ser bem avaliado do mesmo jeito? Ah, com certeza vai, né? Pode cortar essa resposta. Rodrigão, mais uma vez, obrigado. A casa é tua. Mais uma vez, parabenizo as pessoas da sua empresa, porque realmente ter pessoas de verdade, eu acho que faz toda a diferença. Ser um cara de verdade, um grande amigo. Prazer, meu, Rodrigo. Obrigado. Tamo junto, convite. irmão. Foi uma honra. Obrigado. Gente, você que ficou aqui até agora, tenho certeza que você gostou. Arthur, tem mais alguma pergunta, meu geração Z? Na verdade, o Arthur é geração L, de lindão do papai. Vai adorar, né, filho? Moleque bom. Gente, muito obrigado por ter ficado aqui até agora. Se tiver, faz o seguinte, se tiver mais algumas perguntas, coloca aqui nos comentários algumas perguntas, ou então tá na descrição aqui do vídeo o Rodrigo, as redes sociais dele. Vai lá no Rodrigo, pergunta para ele dicas, informações, que eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer de receber, de atender vocês. É um cara super gentil, cara gente boa demais, rubro-negro, entendeu? Então a gente já sabe que, Rodrigo rubro-negro, é nascido e criado lá em Irajá, eu sou de Vista Alegre, vizinho, então isso aqui já vem de longa data, essa amizade aqui, e é um grande prazer te receber aqui mais uma vez. Gente, muito obrigado, Paladari, muita fome, muita vontade de matar aquela saudade que eu tô de vocês, estou chegando aí. Carnaval, aproveitem com moderação, cuidado, não vão beber tanto, está muito calor, se hidrate, beba água, não pega, meninas principalmente, não aceite bebida, nem água, nem nada dos outros meninos lá que vocês não conhecem, porque tem muita gente malvada no caminho. Rapaziada, filtro solar, pessoal, adolescentes, celular carregado o tempo inteiro, com a localização, para o papai e a mamãe saber onde vocês estão, até você que é mais velho mesmo, ok? Vamos aproveitar, mas vamos aproveitar com responsabilidade, porque o carnaval acaba na quarta-feira de cinza, mas a vida, ela continua, ok? Muito obrigado, até a próxima. Arthur, manda um coraçãozinho pro papai.
Não mandou. Beijo, gente. Até a próxima. Fui.